E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje mais uma aulinha do nosso curso gratuito de português para concurso, gente. Segunda parte da colocação pronominal, vamos ver os casos em que deve ocorrer a próclise. Aí, gente, solicito o PDF gratuito, não tem ainda? Manda um WhatsApp, tá na descrição do vídeo meu número, manda um WhatsApp lá dizendo, professor, manda o PDF aí que eu estou acompanhando as aulas no canal, mando na hora para vocês, gratuito, só pedir que eu envio, beleza, gente? Então, na aula passada, nós vimos os casos em que ocorre ênclise, que é o pronome depois do verbo, e os casos em que ocorre mesóclise, pronome no meio do verbo. Hoje veremos os casos em que deve ocorrer próclise. E para ficar completinho, gente, na descrição do vídeo também, uma aulinha sobre a colocação dos pronomes nas locuções verbais. Depois da nossa aula aqui, assiste outro vídeo lá para ficar com a preparação completa, beleza, gente? Então, a próclise, gente, que é o pronome antes do verbo, ocorre basicamente quando existe uma palavra atrativa, ou seja, uma palavra que aparece antes do verbo e atrai o pronome para antes desse verbo. Então, basicamente, é quando há uma palavra atrativa. Quais são os tipos de palavra atrativa? Primeiro, palavras com sentido negativo. Não, nunca, jamais, nada. Essas palavras atraem pronome para antes do verbo. Olhem só um exemplo aqui, ó. Nada o perturba. Nada atraiu o pronome o para antes do verbo perturbar. Então ocorreu a próclise por causa da palavra atrativa nada. Fechou? Palavras com sentido negativo. Segundo caso, os pronomes relativos. Que, qual, quem, onde, quanto, cujo. Esses pronomes, gente, atraem o outro pronome para antes do verbo. Não esqueçam, a palavra que pode ser qualquer outra classe de palavra. O que sempre vai atrair o pronome para antes do verbo. Aqui mesmo nós temos, ó, há pessoas que nos querem bem. Tem o que. Esse que atraiu o pronome nos para antes do verbo querer, fazendo ocorrer a próclise. Entendido, gente? Sem mistério? Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí que a gente conversa, beleza? Terceiro caso, as conjunções subordinativas. Pede a apostila que lá tem a lista das preposições. A gente já tivemos a aula de conjunções. O quando, embora, o caso, a medida que, aqui alguns exemplos, né, gente, de conjunções subordinativas. Aqui, ó, reagimos porque nos agrediram. Porque conjunção subordinativa, causal, puxou o pronome nos para antes do verbo. Sem mistério, gente. É tranquilo, é só conhecer as regrinhas e aplicar na hora de resolver a questão. Quarto caso, advérbios. Sempre, ainda, já, aqui também já tem aula de advérbios no canal, depois dá uma assistida lá. São aquelas palavras invariáveis que indicam tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade, modo e por aí vai, né, gente? São os advérbios. Tem aulinha, quem quiser depois dá uma olhada lá para não ficar com dúvida. Aqui. Sempre me lembro dele. O sempre um advérbio que atraiu o pronome me para antes do verbo. Fechou? E o último caso aqui, pronomes indefinidos. Tudo, nada, alguém, ninguém. Também já tem aula de pronomes indefinidos no canal, gente. É só vocês darem uma conferida lá para saber todos. E é importante ter a apostila para ver a lista de pronomes indefinidos, porque muitas vezes a gente encontra um pronome indefinido numa frase, mas não sabe que ele é pronome. Então os pronomes indefinidos, muitas vezes a gente não consegue identificar. Se eu ler as listas, a lista de pronomes indefinidos, que se dividem em substantivos e adjetivos, eu vou saber identificar na frase. Então aqui, ó, tudo se transforma, o tudo, que é o pronome indefinido, atraiu o pronome ser para antes do verbo. Fechou, gente? Já estamos chegando no final do nosso curso, já encerramos aqui a colocação pronominal, depois vem orações, sinais de pontuação, funções do que e do se, e encerra, né, gente? Então, já tem muita aula, vamos ter umas 50 aulas durante o curso, já estamos na aula 40, então, em seguidinha vai ter na playlist aí o curso completo de português para concurso para vocês. Então, gente, colocação pronominal, quem não assistiu a primeira aula, linkzinho aí na descrição do vídeo. Assiste lá, vê os casos em que ocorre ênclise, em que ocorre mesóclise, quando que eu uso o pronome no meio do verbo, quando eu devo usar depois do verbo. Hoje nós vimos os casos em que deve ocorrer a próclise, que é o pronome antes do verbo. Então, olhem só, gente. Palavras com sentido negativo, não, nunca, jamais, nada. Pronomes relativos, que, qual, quem, onde, quanto e cujo.
Conjunções subordinativas, as causais, concessivas, condicionais, comparativas, consecutivas, condicionais, finais, proporcionais, temporais. Tem 9 tipos de conjunções subordinativas. A gente dá uma olhadinha na apostila, assiste a aula das conjunções depois para não ter chance de erro. Os advérbios, como eu falei, que indicam tempo, lugar, modo, afirmação, negação e assim por diante, eles atraem pronome para antes do verbo. Os pronomes indefinidos, que eu disse para vocês, importantíssimo ler as listas que existem de pronomes indefinidos para não ter chance de não conseguir identificar na hora de resolver uma questão. Beleza, gente? Também não esqueçam, na descrição do vídeo, a aula com a colocação dos pronomes nas locuções verbais, quando eu tenho 2 verbos juntos. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber se o pronome vai antes do primeiro verbo, no meio, ou seja, entre os 2 verbos, ou após o segundo verbo? Então, antes do primeiro, no meio dos 2 verbos, entre os 2 verbos, ou após o segundo. Dá uma olhadinha na aula aí, colocação pronominal nas locuções verbais, que vocês vão saber identificar. Beleza, gente? Vou sair da frente aqui para vocês copiarem, tirarem um print. E antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Garanto que vai ajudar vocês demais na prova que vocês vão fazer para qualquer concurso. Tem o curso gratuito, tem mapas mentais, tem questões de concurso de diversas bancas, tem testes de português, tem aulas para a ESA, para a SPSEC, para o Enem. Tem muito tipo de vídeo no canal aí, gente. Vocês se esquecem olhando vídeos. Qualquer dúvida, como eu falei antes, coloquem nos comentários. Sugestões de assuntos para os próximos vídeos, coloquem, que eu sempre gravo o que vocês pedem. Isso aí é fundamental, eu quero gravar o que vocês desejam. Já está inscrito? Fechou? Então, gente, depois de estar inscrito aqui, mantenham-se firmes nos estudos, não diminuam o ritmo, que vocês vão garantir essa vaga, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.